Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que o Senhor Deus te guarde e te abençoe poderosamente nessa segunda-feira, dia 23 de junho. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje, queridos, tenho mesmo que perdoar? E o texto está aqui, meus amados, em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Meus amados, é interessante porque a gente não viveu, não nasceu para viver sozinho. Nós vivemos em coletividade. E nessa coletividade nós nos relacionamos com pessoas completamente diferentes de nós. Na maneira de pensar, na maneira de agir. Mesmo gêmeos pensam diferentes. Todos temos DNAs diferenciados, formas de pensar diferenciadas, maneiras de tomar decisões, tudo diferente. E nesse processo natural de desenvolver o relacionamento, pode acontecer uma rusga, pode acontecer um desentendimento, um desalinhamento. E aí, quando isso acontece, você fica com aquela mancha, você fica com aquela marcação. É como se fosse um veículo seu, que você tivesse colocado na rua, num estacionamento qualquer, e quando você retorna, você percebe que alguém bateu na tua traseira e quebrou ali o teu para-choque. Alguém passou e rasgou ali, arranhou a lataria do seu carro. Ficou uma marca. E aí o Senhor Deus, ele cria algo muito interessante. O Senhor, ele trabalha, e quando Jesus fala isso, ele está no Sermão da Montanha. No momento, queridos, onde ele concentrou a maior parte dos seus ensinos do seu ministério. E ele pega e fala de maneira muito clara, olha, todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas para perdoar, antes você tem que perdoar. Para que você seja perdoado, você tem que perdoar. Então, é uma condição e ele ordena que haja perdão. Uma certa vez, num dos outros ensinos, ele falou, olha, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Meus amados, ao chegar em 20, você já se esqueceu da contagem. A verdade, queridos, é que quando nós temos um momento como esse em que ficamos marcados, abatidos, chateados por algo que veio contra nós de maneira ofensiva, ou pelo menos que nós entendemos que foi de maneira ofensiva. Tem gente que nem sabe que te ofendeu. E aí você precisa usar da sua comunicação adequada para comunicar essa pessoa. Olha, você me ofendeu. Mas muitas vezes a pessoa que está ofendida, ela foi ofendida por alguém que não tem nem ideia. Foi um momento que a pessoa colocou ali um posicionamento e tudo mais. Você ficou ofendido, se sentiu ofendido. A gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ser inteligente. Porque um problema como esse, uma mágoa como essa, ela fica marcada como para-choque, como a lataria riscada. E aí o que precisa ser feito, segundo a Bíblia, é você liberar esse elemento que se chama perdão. E liberar um perdão não significa que aquela pessoa está na razão. Não significa que ela está correta. Mas significa dizer que você é inteligente e sabe que não pode mais continuar com essa lataria riscada. Eu e você, nós precisamos agir de maneira sábia, inteligente. Então o que nós fazemos? O perdão, você liberando o perdão, você se libera desse peso adicional e você se coloca com Deus. Você fala, Deus, restaura a minha vida, limpa o meu coração. Porque do contrário, essa mágoa, essa pessoa, essa situação, você vai levar como uma corrente amarrada no teu calcanhar o resto da tua vida. E isso gera uma coisa também chamada raiz de amargura. Então, querido, sejamos todos inteligentes.
O perdão, ele não é fácil, ele é difícil, e é por isso que o Senhor Jesus, ele se coloca à disposição minha e tua para nos perdoar. Existem erros, equívocos que aconteceram, que deixaram cicatrizes muito profundas. Tem gente que foi abusada na infância. Teve gente que foi literalmente agredida de maneira muito intensa, agredida com palavras, agredida fisicamente. Então a pessoa leva aquela mancha com ela. Recentemente tivemos um caso de uma menininha na igreja, de que a menininha chegou e a gente, tá chegando aí o fulano de tal, que era o padrasto, e a criança arregalou o olho, se escondeu atrás de um móvel e urinou na própria roupinha. A gente falou, opa, era uma criança que estava nos visitando, era a primeira vez dela. A gente falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui, porque gerou mágoa, gerou ali, sabe, uma corrente na vida daquela menina. E a gente precisa trabalhar para restaurar isso. Então, queridos, não se esqueça, nos relacionamentos, você tem que estar preparado. Jesus falou, maldito o homem que confia no homem. Então, você vai com o pé na frente e um atrás. Mas o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também, existe um direcionamento bíblico que fala, sujeitai-vos uns aos outros, também não é para se esconder. Então, se coloca, se apresenta, seja o melhor que você puder, tenha uma ótima comunicação, seja amoroso, seja cuidadoso, mesmo sabendo que nem todo mundo vai corresponder na mesma moeda. Mesmo sabendo que você não vai receber na mesma moeda o carinho e o amor que você está dando. Às vezes você pode receber uma patada, às vezes você pode receber algo muito duro. Fique tranquilo. O seu advogado se chama Jesus. Ele está cuidando de você, ele sempre cuidará de você. Não se preocupe, essa parte é com ele. Transfere para ele a tua marca. Senhor, eu decidi, porque é uma decisão. É uma decisão. Senhor, eu decido perdoar. Senhor, eu não consigo, mas eu decido perdoar. E eu peço ao Senhor que entre aqui em mim e me ajude. Tira isso da minha mente, do meu coração, limpa-me completamente. Restaura a minha vida, Senhor. Eu libero esse perdão em nome de Jesus. E vai até essa pessoa. Peça o perdão a essa pessoa. Mesmo que talvez você esteja correto. Peça perdão. Sai de cena. Puxa vida, eu falei algo, puxa, você me perdoa, eu entendi errado, ou eu falei equivocado, puxa, me perdoa, entrega, se libera dessa corrente, porque o maior beneficiado quando você perdoa é você mesmo. O perdão, ele nasceu para isso, para trazer sem dúvida nenhuma reconciliação, bem-aventurados os pacificadores, é uma bênção, mas o maior beneficiado é você. Amém? Quero orar contigo. Eu quero convidar você, antes de a gente orar, que você possa refletir que mágoa você ainda tem. A pessoa não é nem viva mais. Puxa vida, ela já foi até, mas eu tenho uma mágoa terrível. Nossa, aquilo que foi feito comigo, caramba, aquilo foi lá em 1975. Libera isso hoje. Hoje, se liberta dessas algemas, dessas amarras, dessas correntes. Basta decidir perdoar, entrega ao Senhor. Se essa pessoa ainda estiver viva, fala com ela. E talvez ela vá até sobre, cara, que isso, eu nem sabia disso. Meu amigo, me perdoa, eu sei, eu fiquei magoado com você sim, mas fica tranquilo, já está liberado, tá? E, me perdoa por isso. E pronto. Os humilhados são exaltados, que não se preocupa, entendeu? Passa o bastão, fica tranquilo, fica leve. O Senhor Deus, ele tem cura e restauração para a tua vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Sim, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Aqui eu estou diante de pessoas, meu Pai, que têm perdões a serem liberados. Em nome de Jesus, envolve-os com a tua paz nesse momento, com a tua unção. Vem trazer o teu consolo, vem trazer o fluir do teu Espírito sobre a vida de cada um aqui. Seu Deus, alguém que foi abandonado na infância, alguém, Senhor Deus, que foi rejeitado, alguém que foi agredido, foi verbalmente, foi bullying, foi desmoralizante, foi físico, deixou marcas, acorrentados, abatidos, em nome de Jesus, seja o que for, sejam completamente libertos, em nome de Jesus.
Que a unção seja sobre a tua vida, seja restaurado, seja fortalecido, seja lavado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a tua cura, a tua restauração, a tua libertação. Em nome de Jesus, amém. Mas eu tenho uma coisa para te falar, e eu vou voltar no versículo. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, vírgula, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, Deus, ele só vai perdoar você se você perdoar as ofensas que te fizeram. Entendeu? Outra coisa, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então, temos ofensas, temos pecados, temos cometido tudo isso. Você quer o perdão de Deus? Então perdoe primeiro. Um beijo. Que Deus te abençoe. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. Ótimo dia, Deus te abençoe e ótima semana. Paz.